semana passada a gente tratou então sobre o arrependimento. Sobre o arrependimento, né? Então, aliás, a gente vem tratando sobre o arrependimento, mas agora a gente está focando naquele texto de Mateus 16, né? Do tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas vamos antes orar. A Júlia pode orar por nós? Posso sim. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de vida, obrigada pelo encontro que o Senhor nos proporcionou ontem, por tudo que foi decidido e discutido. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem guardado de nós e nossas famílias. Peço que o Senhor abençoe esse estudo, abençoe a vida do João que está trazendo ele para nós e que nós possamos aplicar esse aprendizado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. Obrigado, Júlia. Então, gente, nós estamos tratando sobre esse chamado ao discipulado de Cristo, né? Isso é algo precioso para a fé cristã. A gente nunca pode falar de seguir a Cristo sem as implicações que isso leva, né? Interessante. Como eu peguei até uma citação depois, o Paulo Júnior, né, um pastor aí bem famoso na internet, que aí tem falado umas coisas bem interessantes, e aí eu peguei até uma frase, mas ele falou uma outra frase mais ou menos assim, que muita gente quer seguir a Jesus, mas não quer sofrer aí digamos assim, o tomar a cruz, né, que isso leva. Então, o nosso chamado é amar a Cristo em obediência e em renúncia, né? Renúncia dos nossos próprios desejos, de a gente pensar que o amor supremo a nós é legítimo. Não é, né? A ideia é que nós amemos supremamente a Deus. Então vamos lá ver o que isso significa, esse tomar a sua cruz. Eu queria exatamente perguntar para vocês o que vocês têm em mente quando vocês... Aqui tá, eu esqueci de trocar. Não é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz. Renunciar a si mesmo foi a aula passada. Aí a nossa caminhada bem boa, graças a Deus. Então, mas aí, o que a gente pensa quando a gente fala sobre tomar a cruz? Se quiserem escrever nos comentários ou falar em áudio, fiquem à vontade. Eu acho que depois que a gente decide viver com Cristo, tomar a cruz seria decidir seguir o compromisso e arcar com todas os âmbitos vão ser diferentes agora. Então, entender que é necessário que seja uma vida mais regrada. Entendi. Legal. Boa definição, Júlia. Muito bem. Fiquem à vontade para acrescentar mais alguma coisa, mas eu quero comentar em cima aí do que a Júlia falou, né? Então, quando a gente assume o compromisso, né? O compromisso com Cristo é algo que não procede de nós, da nossa vontade, mas procede da vontade divina. E quando a gente assume esse compromisso, de fato, tudo muda, né? Então, uma vida mais regrada, como a Júlia colocou, mas de fato não é um moralismo, né? É apenas uma vida conforme a vontade de Deus, né? Antes nós vivíamos aí sem saber como agradar a Deus, ou fazer a vontade de Deus, ou mesmo ter prazer na vida. Mas agora nós sabemos tudo isso, né? Isso está na lei de Deus. Nosso prazer tem que estar na sua lei, como diz o salmista. Então, vamos aí trabalhando em cima disso. E tomar a cruz é um chamado aí que está lá várias vezes no Evangelho, né? E interessante que a gente tem que lembrar disso, né, gente, quando nós vamos falar de Cristo, né? Eu acho que eu ouvi um dia essa frase, ou mais ou menos essa ideia, e eu gostei.
que quando a gente fala de Cristo, ou quando a gente segue a Cristo, a gente nunca pode esquecer o fato de que nós estamos aí diante de um Cristo que nos reivindica o direito sobre todas as coisas, inclusive a nossa vida. Então a gente trabalhou, só para retomar, na última aula, ou no último estudo, né, que nós somos de Deus, não de nós mesmos. Somos de Deus, então a nossa resposta deve ser adorar a Deus e obedecê-lo, né? E aqui é dessa ideia, por isso o Calvino vem construindo aí pormenorizadamente, ou seja, paulatinamente, cada coisinha, cada versículo, né? Um para renúncia, outro para retomar a cruz, para deixar bem claro, né? Interessante que nas Institutas, aqui nesse capítulo, o Calvino parece falar mais de sofrimento do que a questão da renúncia. Só que é porque ele falou da renúncia antes ali do tomar a cruz, né? Então a renúncia e tomar a cruz estão ligadas as duas coisas, daí ele vai trabalhar mais a questão do sofrimento. E nós também tomamos uma cruz do sofrimento desta vida, né? Interessante, vamos ver o que o Calvino tem para dizer isso. Então, novamente, o nosso estudo é baseado nas Institutas. Você pode ler para nós aí o Lucas 9:23, por gentileza? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ótimo, muito obrigado, Júlia. Veja então, né, que nós estamos diante de um Jesus que reivindica o pertencimento dele a nós, ou de nós a ele, melhor dizendo. Cristo, ele quando nos faz o chamado ao discipulado, que é o seguir, e aí a gente tem muitas bênçãos, mas Cristo nunca oculta também as coisas que são difíceis, né? Jesus, gente, diferente de muitas mensagens da igreja evangélica hoje, Jesus tinha mais uma ideia tipo assim: eu quero que só os que são do corpo sigam a mim. Só os que são eleitos sigam a mim. É por isso que lá em João 6 a gente lê: vocês também não querem ir com eles? Quando Jesus é confrontado ou ali pelos discípulos, por alguns discípulos, ou que estavam seguindo ele, que aparentemente eram discípulos, mas Jesus sabia quem eles eram de fato. Essas pessoas se indignam e atravessam o rio, ou seja, elas vão embora. E aí Jesus pergunta principalmente aos 12: vocês também não querem ir com eles? Ou seja, será que vocês querem mesmo me seguir? Né? E essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Mas vamos continuar aí no Calvino. Ele explica um pouco esse versículo, ele tange aí essa ideia de que ele começa a dizer que, de fato, a vida cristã não é algo totalmente com paz e etc. A vida, né, na Terra, e aí a vida cristã tem as suas labutas e as suas agitações, ele diz. E aí ele diz que aqueles que Cristo quer fazer parte do seu corpo devem se preparar para uma vida dura, laboriosa, agitada e repleta de muitos males. A gente deve lembrar disso quando a gente ouve e explica o chamado de Cristo. Vamos continuar. Esse foi o convite para que a gente possa aí entender o que significa tomar a sua cruz. Mas agora vamos entender aí justamente o conteúdo. Vamos lá para a estrutura do nosso estudo. A gente está colocando assim uma verdade e algumas implicações disso. Calvino está trabalhando mais fácil desses capítulos aqui, do capítulo 3 do volume
3, do volume 2, aliás, das Institutas. E aí ele diz assim, ó, ou a ideia dele é que Cristo requer de nós o amor, a renúncia e a obediência supremas a Ele. Tá? A ideia, gente, como eu falei, é que Cristo não quer parte do nosso amor, Cristo não quer que o seguir a Ele seja apenas no domingo. Cristo não é apenas uma parte da nossa realidade, Ele reivindica o todo, porque Ele é Senhor de tudo. E eis aí porque Jesus nos convida a esse chamado que parece um chamado pesado mesmo. Cruz, gente, para a gente lembrar, é instrumento de morte, tá? É instrumento de morte. Então, é como Jesus dissesse, tome a sua cadeira elétrica, tome a sua espada, tome a sua arma, né? Ou seja, tome aquilo que de fato tem algum elemento aqui, a gente vai explicar melhor, tem algum elemento aqui que não é só alegria, não é só divertimento e etc. Vamos ver o que isso significa melhor. Mas eu não quero antecipar as coisas porque a gente quer ler aí Mateus 16, 24 e 25. Vou ler para nós. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Então, esses dois versículos eu quis colocar novamente. Ele é parecido, a primeira parte é parecida com a de Lucas 9, 23, agora a segunda parte não tem no relato de Lucas. Então, é legal a gente trazer essas duas coisas, porque o relato não está distanciado um do outro. É uma frase só, né? Então, Jesus diz que para ganharmos a vida, temos que perdê-la. Temos que renunciar muitas coisas que estão aí na vida, né, na nossa existência, ao nosso redor, para que nós sigamos a Cristo e ganhemos a vida eterna. Vamos continuar aqui. Então, duas respostas a partir dessa verdade de que nós precisamos amar, obedecer e renunciarmos a nós mesmos para seguir a Cristo. Vamos ver o que isso requer de nós. A primeira coisa, então, que Calvino nos fala é que a gente deve limpar-se do amor próprio, aquele cego amor próprio, ele diz. Porque todos nós temos algum amor próprio, é por isso que lá no mandamento de Êxodo 20 diz, não é Êxodo 20, perdão, acho que é Deuteronômio, mas enfim, na lei está escrito assim, né, e Jesus repete, amem aos outros como vocês amam a vocês mesmos. Porque a Bíblia já entende que nós preservamos a nossa vida de uma forma absurda. Nós sempre queremos nos safar das coisas ruins, a gente sempre quer se cuidar, a gente sempre quer estar bem e tudo mais. Então, nós amamos, de certa forma, nós mesmos, e não há grande problema em se cuidar, etc. Mas o problema é um cego amor próprio. É algo como não descansar em Deus. E é isso que Calvino impele ou chama a atenção a gente aqui nessa explicação. A gente tem que ter confiança, ou melhor, consciência da nossa fraqueza. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós não somos suficientes a nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Então a gente deve deixar de confiar em nós mesmos para confiar de coração no descanso de Deus. Interessante aí o que o Calvino quer nos dizer. E daí ele já puxa para algumas coisas como perseverança, esperança, que nós vamos trabalhar, que tem implicações para o sofrimento. É essa a ideia aí do Calvino. Mas primeiro ponto, então, primeira implicação é que nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos, confiar totalmente descansando em Deus. A segunda implicação, gente, é que Calvino quer que nós, ou ele chama a atenção a partir das escrituras, que nós precisamos perseverar na tribulação. Queria que um irmão lesse aí Romanos 5, 13 e 4.
joia, obrigado, Júlia. Olha aí, essa verdade que a gente já trabalhou outras vezes, né? A ideia de que há um propósito sempre em toda a tribulação do cristão. Tudo que nós vivenciamos nesse mundo tem como fim último que nós experimentemos aquele amor que Romanos continua dizendo lá no capítulo 8 e 9, né? De que nós então somos aprimorados porque de fato aqueles que amam a Deus têm essa garantia de que eles serão aperfeiçoados, né? No sofrimento em todas as coisas. Para o cristão, o sofrimento é algo de certa alegria. Interessante, né? O Paulo, por exemplo, ele diz, não sei se é Paulo ou Tiago, tende por grande alegria eu passar por tribulações, porque depois de vocês serem aprovados, vocês vão ganhar grande galardão, vocês vão ganhar um prêmio muito bom, e então fiquem felizes, de certa forma, quando vocês sofrerem tribulação. Agora, isso não exclui o fato, diz o Calvino, de que a tribulação é algo triste nessa vida, ou é algo que nos faz sofrer. E aí ele continua dizendo que a morte é a coisa mais terrível que nós podemos experimentar nessa vida. A morte é uma separação que não deveria ter existido entre a alma e o corpo. E tudo isso, gente, nos faz, no entanto, como crentes, através da ação do Espírito, melhores, nos faz melhores. Vejam aqui então que ele diz que essa questão das tribulações quer dizer que Deus está conosco. Nós somos sustentados pela sua mão e a gente é impelido a suportar pacientemente nessas tribulações. Mas ele continua dizendo aí sobre esse versículo de que também há o elemento da paciência, né? Vamos, tribulação, depois ali na tradução talvez ele tenha colocado, ao invés de perseverança, paciência, também é uma tradução possível, eu creio, mas na perseverança nós experimentamos aquilo que Deus, depois de ele ter prometido nos ajudar, ele disse que estaria conosco em Cristo, ele vai exibir essa experiência, ele vai fazer com que nós, de fato, experimentemos aquilo que ele nos prometeu. Então vejam, gente, que essa experiência da tribulação faz com que nós alcancemos virtudes que nós sempre pedimos a Deus, como a paciência, a perseverança. Então vejam que de fato há grandes ganhos nas tribulações. E por fim, diz o Calvino, que nós experimentamos uma esperança, né? Então o Romanos continua dizendo que há depois da aprovação, depois de a gente ter perseverado na fé, a gente tem esse elemento da aprovação, ou seja, de nós entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar, ou de fato chegar mais perto de Deus, ou tudo aquilo que Deus quer de nós nessa tribulação. E por fim, há esse elemento da esperança. Então ele diz, o Calvino, que nós precisamos experimentar de forma constante e firme essa verdade de Deus. Nós estamos caminhando para um crescimento em conhecimento do Evangelho. Foi isso que a gente ouviu do pastor ontem à noite no encontro de jovens, de que o conhecimento, nós estamos aprendendo do Senhor a todo tempo. Isso nos faz mais confiantes nele, porque a fé tem esse elemento do conhecimento, de que nós estamos sempre aprendendo. A verdade de Deus, a palavra, nos guia sempre a aprendermos mais dele. E aí há depois a vitória, né? Que é o que o Calvino nomeia, que é até onde o Senhor, executando o que prometera, estabelece sua verdade para o futuro. Nós temos então pequenas vitórias aí nesse mundo, mas na verdade tudo isso te dirige, diz o Calvino, para a esperança da vida eterna. Cada vez mais que nós confiamos em Deus, cada vez mais que nós confiamos menos em nós vamos colocar nossa esperança no lugar certo. E esse lugar onde nós podemos colocar toda a nossa esperança é a vida eterna, né? A fé e a esperança são dois elementos que a gente tem trabalhado aí, e o Calvino nos está ajudando,
A fé e a esperança são dois elementos coligados que nos dirigem a uma vivência da vontade de Deus mais completa, é aquilo que Deus quer de nós na sua palavra. A fé, então, é aquele elemento de que nós cremos naquilo que nós não vemos, mas a esperança é o fato de que nós temos uma certeza, uma convicção de que isso vai se concretizar um dia. Né? Então é isso que a gente trabalhou lá quando a gente estudou Hebreus 11:1 e tudo mais, e a fé. Até aqui tudo bem, galera? Querem comentar alguma coisa enquanto eu vou tomando um chima? Boa, Júlia. E eu compartilho aí no mesmo pecado, né? De que dessa ansiedade. Então, de fato, a ansiedade é uma coisa que nos tira totalmente a possibilidade, se a gente deixar ela ganhar o nosso coração, da comunhão com Deus, daquela paz que Deus quer no Evangelho, né? Então, é interessante, né? Daí a gente para de confiar em Deus e confia nas nossas ações. Então, se eu fizer isso, vai dar aquilo. E a gente sabe que não é assim. Deus, ele, independente do que a gente faz, ele vai cumprir a vontade dele. Mas ele usa as nossas ações para a glória dele. E aí é interessante que, como tu falou, né? Através das tribulações que nós passamos dia após dia, ou mês após mês, nós temos experimentado o maior crescimento em Deus. E aí a gente se despe, ou seja, a gente fica nu desses pecados, né? Deus, ele coloca uma nova vestimenta em nós, que é a vontade dele, é ele próprio, é mais dele, é mais do Espírito Santo tocando no nosso coração. E aí esses pecados, eles vão diminuindo, a gente vai se arrependendo, né? E crendo mais em Deus. Então, isso é muito bonito, né? É muito interessante como Deus usa até as coisas que aparentemente parecem ruins, que, nossa, parece que Deus está me castigando, mas na verdade é para o bem. Muito bem, gente. Então, vamos continuar aí. Então, a gente continua dizendo sobre... Agora, vamos examinar o nosso coração. Ou não, agora é ilustrar. Então, essa renúncia pessoal, vamos ver como a gente pode, tipo, ilustrar isso. Então, eu falei, né, que cruz é instrumento de morte. De alguma forma, Deus quer que nós morramos para que Ele viva. Que é aquela passagem de Paulo que a gente leu no estudo passado, já que Cristo não vive em mim, aliás, já que eu não, Cristo viva em mim e não mais eu. Né? Então, há uma morte do cristão quando nós aceitamos a Cristo, ou quando nós aceitamos o seu discipulado, quando nós desejamos que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Então, nesse chamado ao discipulado, há esse elemento de morte, há um custo, há algo que nós devemos deixar para trás. E aí, gente, é como aquela parábola do rico, que Jesus ilustra muito bem, né? Jesus não quer deixar o cara pobre naquela passagem do jovem rico, né? Então ele chega para Jesus e ele diz assim, olha, eu tenho tentado seguir a lei e tal, e como é que eu posso alcançar o reino dos céus? E aí Jesus diz, olha, tu segue a lei e tal, tal, tal. Ele diz, sim, eu faço com esmero e tal. E aí Jesus diz então, vende toda a tua riqueza e dá aos pobres. E aí isso não era algo como tipo, todo rico tem que fazer isso. Não é esse o ponto, né? Agora, Jesus estava ensinando o seguinte, que quando nós aceitamos a Cristo, todo o nosso amor,
ao dinheiro, todo o nosso amor, sabe, a nós mesmos, quando nós idolatramos a nós mesmos, ao dinheiro e tudo mais, e nós colocamos nossa confiança nisso, deve ser jogado fora, né? Toda essa confiança em algo que não em Cristo deve ser jogado fora, e essa é a morte do cristão, essa é a morte para si mesmo e a vida para Cristo. E aí é aquele elemento parecido com o nascer de novo, né? O nascer de novo de fato está relacionado a essa conversão do coração à vontade de Cristo. Agora não sou mais aquele velho homem que amava aquelas coisas que eu amava. Agora eu amo as de Cristo. Há um novo nascimento, tá? Que Jesus representa aí através do elemento do Espírito, da água ali, quando ele conversa com o Nicodemos, né? Não o Augusto, mas o cara o Nicodemos, que era da sinagoga lá dos judeus. Olha só então, gente, é como que nós estamos nos rendendo à cruz de Cristo, mas ao mesmo tempo nós estamos carregando a nossa própria cruz. Agora, de fato, gente, Jesus diz que o fardo dele é leve, ou seja, vivenciar a vontade dele é leve, é algo prazeroso, é algo que nos dá prazer e cada vez mais amor a ele. Não é algo que Jesus quer nos impor de uma forma assim, agora tu vai sofrer porque tu é um pecador. Não é isso, ele já sofreu por nós, tá? Então o ponto não estamos dizendo que tomar a cruz é para sofrermos mais, no sentido de que né, sofrer algo que nós deveríamos sofrer, porque isso Cristo já fez. Nós estamos carregando uma cruz que é leve, perto daquilo que a gente fez. Então, é uma cruz da própria vontade, uma renúncia, como a gente falou. Não é algo como, tipo, carregar aquilo que Jesus já carregou. Então, a gente, daí, vários problemas, né? Se seguem quando a gente entende mal isso. Quando a gente entende que Jesus não carregou a cruz, aí eu carrego por ele, daí a gente vai fazer caminhada até o Saiki, daí a gente vai pagar penitência, daí a gente vai, sabe, logrando Deus, a gente vai aí achando que nós é que estamos carregando nossos pecados. Isso é uma asneira, não tem como. A multidão dos nossos pecados é tão imensa que não seria possível nós carregarmos. E mais, precisa ser alguém perfeito. Cristo cumpre essas duas coisas. E aí o Paulo Júnior diz algo interessante, né? Que a cruz aqui é o remédio. Não Jesus não está colocando algo para nos ferir, de forma que isso vai nos fazer doentes a vida toda. Não, é um remédio. Que na verdade há algo que é vil no homem, ou seja, essa própria confiança em nós mesmos, de achar que nós nos bastamos, de achar que viver para nós mesmos, ganhar a vida, né? Que é aquela expressão que Jesus usa ali no texto que nós lemos, lá em Mateus 16, se nós ganhamos a vida, nós guardamos riquezas, nós ganhamos, bom trabalho e tudo mais, e aí a gente põe nossa confiança nisso, aí acabou. Aí a gente não entendeu o que é sepultar a cruz, o que é sepultar a nós mesmos, o que é fazer morrer a nossa carne, edificar um novo homem, que é aí o que Paulo, não o Paulo Júnior, mas o Paulo Apóstolo, fala bastante nas suas cartas. Então a cruz é o remédio, não é a doença. Jesus não está colocando uma doença em nós. Ele curou-nos e agora está colocando essa cruz, algo que faz com que nós nos sepultemos a nós mesmos. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Enquanto eu encho meu chima aqui. Joia, então galera,
Então eu quero convidar você e eu a pensarmos um pouco sobre essas coisas, né? Será que nós estamos sendo discípulos de Cristo conforme a palavra dele, nos conformes da sua lei, da sua palavra, daquilo que ele disse? Será que a gente não está colocando o amor supremo às nossas vontades em detrimento da vontade de Deus? Isso não é uma pergunta que a gente deve se fazer apenas na nossa conversão, ou quando nós agora estamos nos, no início da caminhada, dos caminhos de Deus, etc. Eu acho que é algo que a gente deve consultar o nosso coração, porque isso aponta a algo mais profundo, que é o amor a nós, ou às riquezas, ou outra qualquer coisa. Eu e você temos grandes problemas, às vezes, quanto a essas coisas, e a gente deve se lembrar de que nós já morremos para nós, não vivemos mais para nós, mas para Deus. Estamos dispostos a carregar a cruz? De fato, eu acho que é importante isso. E é importante também, como eu falei, quando a gente vai falar de Cristo, nós também deixarmos claro que a gente não vai apenas, né, receber bênçãos de Deus sem que a gente tenha que fazer nada, né? Não quer dizer que a salvação é por obras, não é isso. Agora, a fé em Cristo, o descanso nele, é automaticamente uma, um despir de nós mesmos. É automaticamente um morrer de nós mesmos. Quando nós escolhemos viver para Cristo e ter fé unicamente nele, nós estamos efetuando isso, essa morte, essa cruz, carregando a nossa cruz. E aí o Calvino faz também um outro exame aí nas institutas. Ele pergunta algo como: nós somos obstinados e rebeldes ou somos obedientes e arrependidos? Ele diz que nós temos que escolher qual das duas classes a gente prefere estar. É uma decisão séria, né? O Evangelho é uma decisão séria porque ela é para toda a vida. Quando a gente tem a noção errada de que nós vivemos apenas para cultuar, a nossa fé cristã está unicamente no domingo, ou enfim, em experiências espirituais ocasionais, a gente não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho parte do princípio que toda a vida vai ser debaixo do senhorio de Cristo, toda a vida vai ser para Ele. Então, o fato de que nós carregamos a nossa cruz e temos fé em Cristo, nesse chamado ao discipulado, nós então entendemos que é melhor estar em Cristo. Eu tenho prazer nele. E agora eu não quero mais a vida de obstinação e rebeldia, né? Mas eu quero ser obediente, quero me arrepender dos meus pecados. E a questão que, para os crentes, o prazer nosso está nesse arrependimento, nessa obediência a Deus. E a gente tem que ter prazer nisso. E que a gente possa, que Deus nos ajude nisso, que a gente possa orar mais por isso, para que nós nunca vivamos supremamente para nós. Isso novamente, né, como a gente falou na penúltima aula, não quer dizer que nossos sonhos, nossos dons, eles vão para o saco. Não é isso, né? Aliás, acho que essa expressão é meio feia, desculpa. Mas não quer dizer que os nossos sonhos, nossas questões de dons, etc., não existem mais. Não, elas existem. Agora, elas estão debaixo do senhorio de Cristo. Eu não amo mais isso do que a Cristo, né? Se eu tiver que largar algumas coisas da minha vida, tudo bem, né? Porque eu amo mais a Cristo do que as coisas, a mim. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu tomo um chima aqui? Então, gente, interessante também que o Calvino nos direciona a uma inspiração dessa questão aplicando a nossa vida. Eu não creio
que o título esteja certo, não tenho certeza. Mas vamos ler aí a 2 Coríntios 8:10. Vou ler aí rapidinho. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso, também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Aqui, gente, então, nós direcionamos a nossa esperança em agradar a Ele. Olha só aquela segunda parte ali, que é o versículo 9. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo. Então, gente, o fato é que nós agora submetemos todos os nossos esforços em Cristo. Nós submetemos tudo aquilo que nós temos para agradar a Ele. E isso procede também dos nossos esforços, mas é unicamente pela graça de Deus. As duas coisas andam juntas. Na santificação há uma contribuição nossa. A gente falou isso de outras vezes, né? Então é interessante, gente, que a gente preste atenção nisso, tá? Que a gente tenha a esperança de agradar a Deus, porque um dia nós estaremos presentes com o Senhor. Nessa terra a gente vai ter que deixar coisas às vezes que parecem difíceis de largar, ou talvez nós tenhamos problemas com certos tipos de pecado e assim por diante, mas o chamado a Cristo é difícil mesmo. E a gente tem que ter a esperança de que na vida eterna a gente não vai mais ter esse tipo de pecado. A gente vai querer amar a Deus supremamente, realmente, sem pecado nenhum. E aí diz o Calvino que cada uma dessas desolações, ele está falando aqui dos sofrimentos, tá? Caso isso atribui o ânimo de todos nós com o amargor que nos é ingênito, né? com esse amargor que às vezes está no nosso coração, quando a gente sofre as coisas, nisto se exibe a fortaleza do homem fiel. 2 pontos. Se for provado pelo senso de amargor desse gênero, pois por mais arduamente que padeça, resistindo, no entanto, valentemente acaba vencedor. Nisto se revela sua paciência. Se for ferinamente espicaçado, contudo se refreie pelo temor de Deus, para que não se precipite a algum ato imoderado próprio da jovialidade. Se ferido de tristeza e pesar, descanse na consolação espiritual de Deus. Em todo sofrimento, Calvino quer resumir aqui, nossa resposta como cristãos está no descanso em Deus, na consolação que nós temos nele, de que hoje nós já vivemos pela fé as coisas e as bênçãos que ele nos deu, e nós já nos arrependemos de nós não queremos mais viver por nós mesmos. E agora nós aceitamos esse negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. E isso tudo está completamente ligado com o descanso total na consolação de Deus, com o descanso total na sua vontade, de que nós, um dia, pela esperança que temos, nós teremos uma consolação total de todos os sofrimentos, como diz Apocalipse. Não haverá choro, nem lágrima, nem dor alguma. Então todas essas coisas já se passaram, agora todas as coisas se fizeram novas. Essa é a esperança. Amém, galera? Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E espero aí que tenha sido bênção. Se quiserem comentar alguma coisa, tenham vontade. Show, Julia, fico feliz que valeu pra ti. E então vamos orar para nós aí termos um domingo abençoado. Posso orar por nós, então? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa escola dominical. Nós te pedimos que tu nos dirija nesse domingo. Também abençoas em especial as mães desse dia. Continue abençoando em todos os tempos, mas obrigado por podermos relembrar isso nesse dia. Também ajuda-nos, Senhor, a negar-nos a nós mesmos e tomar a nossa cruz.
seja qual for. E nós pedimos que em toda a nossa vivência, em qualquer tribulação, em qualquer sofrimento, em qualquer tensão com nossos pecados, nós aceitemos limpar-nos do nosso amor próprio demasiado, Senhor. Nós amemos a Ti supremamente e façamos a Tua vontade em seguir a Ti com todas as nossas forças em todas as áreas da nossa vida. E também ajuda-nos, Senhor, quando nós falarmos de Ti, que nós não sejamos irrealistas, mas também falemos que a Tua caminhada é uma caminhada difícil. Mas, com certeza, Senhor, é prazeroso. Obrigado pela Tua verdade das Escrituras, que nos impele sempre a Te buscar mais. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.